Bom dia, gente! Paz e bem. Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Paz e bem. E hoje, domingo, vamos meditar o Evangelho do domingo, o Evangelho do dia. E, como a gente vai ver, há uma pequena divergência, uma pequena mudança entre o texto sugerido, né, pela Igreja Católica Romana e pelos episcopais anglicanos. Mas a gente vai ver que tal mudança, na verdade, não muda nada, porque essencialmente é a mesma coisa. E a gente vai ver aqui o porquê, né, dessas mudanças. Antes, vamos aos recados de praxe. Você não é inscrito ou inscrita? Inscreva-se. Deixe para depois não. Faça a sua inscrição agora. Não é? Com isso você faz parte dessa comunidade plural e de paz. Aqui é um espaço, é um círculo amoroso de partilha de experiências, de vida, né? De reflexões, de estudos, de meditações. Então, todo mundo que é de paz e bem aqui é bem-vindo. Se inscreva, não é? Você é bem-vindo, você é bem-vinda. Curta, compartilhe. Com isso, você ajuda a divulgar o canal, né? E como é que eu curtindo ajudo a divulgar o canal, reverendo? Porque quando você curte, o YouTube, né, através dos algoritmos, faz com que esse programa, assim como os outros programas de Paz e Bem, ganhe relevância. E aí ele apresenta, né, para outras pessoas conhecerem também, né, fora do nosso círculo. Então isso é algo importante, é bacana. Dá o like, curta, tá? E se você puder, faça a sua assinatura solidária. Nos ajude contribuindo, né, para a continuação do desenvolvimento de trabalhos e ações do canal Paz e Bem, né? E com isso a gente melhora a nossa condição de técnica e também ajuda ao canal a se expandir, tá bom? Vamos. Primeira coisa, que história é essa de os textos serem diferentes e não serem tão diferentes assim? Vamos com calma, vamos com calma. Os episcopais anglicanos, a leitura do evangelho de hoje, ela começa em Mateus 11, 16 até o 19. E aí há uma interpolação, um pulo, né, como eu costumo dizer, e vai do 25 ao 30, desse mesmo capítulo, tá? Versículos 25 a 30, do capítulo 11. Na Igreja Católica, o texto é Mateus 11, 25 a 30. E por que não é lido o versículo 16 até o 19? Porque eu acredito, bem, são tradições, cada um, né, traz a sua tradição, a sua contribuição. Isso é uma riqueza, é uma riqueza. Eu acredito que porque se coloque como subentendido essa parte, ao passo que os episcopais anglicanos, eles destaquem esse trecho, porque, como a gente vai ver, no versículo 25, ele diz: por esse tempo pôs-se Jesus a dizer. E aí esse tempo é esse tempo em que ele dizia
algumas coisas. Jesus dizia algumas coisas. Está confuso? Não vai ficar confuso, não. Veja, vamos então nos concentrar naquilo que é essencial, que é comum tanto a anglicanos quanto a católicos. Os versículos 25 a 30. Por esse tempo, pôs-se Jesus a dizer. É curioso começar assim, não é? Por esse tempo. Que tempo é esse? É o tempo oportuno. É o tempo, não o tempo cronológico, o tempo, não é, dos cronômetros, o tempo mensurável, mas o tempo qualitativo. E o tempo qualitativo aqui é o tempo oportuno ao anúncio da palavra de Deus, ao anúncio da boa nova do reino. Então, é como se depois de todos os capítulos e versículos anteriores, Jesus dissesse: veja, depois disso tudo, ele se colocou, ele disse, ele falou. E ele falou o quê? Veja, vamos pegar aqui aquele trecho que é lido pela Igreja Episcopal Anglicana, que é o versículo 16. A quem compararei esta geração? Ela é como uma criança sentada nas praças, a desafiarem-se mutuamente. Nós vos tocamos flautas e não dançaste, e entoamos lamentações e não batestes no peito. Com efeito, veio João, que não come nem bebe, e diziam, um demônio está nele. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. O que Jesus está aqui colocando é o seguinte. Há uma série de coisas que foram anunciadas. Foi anunciada a boa nova, as bem-aventuranças. Foi realizado milagres. Foram feitas uma série de coisas. E o povo? Jesus vai perceber, não é? E aí esse sentido de por este tempo que as pessoas não acolheram. Que as pessoas, na sua grande maioria, não foram receptivas à boa nova. E aí ele fala, inclusive, do próprio João. O João, que diante, não é, daquilo que Jesus realizava e proclamava, disse, será que ele é realmente o Messias? Mande procurar informações junto a ele. João Batista que mandou, não é, seguidores perguntarem, és o Messias esperado ou vamos ter que esperar outro? João Batista não foi receptivo a essa mensagem. Porque João Batista esperava um Messias do arrependimento, da justiça, do fogo sobre a terra. Não é? E aí veio Jesus, trazendo a boa nova, né, do reino. Um reino sem reis, sem potestades, sem grandes figuras, um reino dos pequeninos, como a gente vai ver. E aí, Jesus, diante disso, né, diante dessas mãos quase vazias, diante desses discípulos que, né, que levavam a boa nova e que ele falou, e que ele andou por toda a Galileia, andou e foi anunciado e o povo não acolheu. A esse
Diante dessa situação, por esse tempo, Jesus não se desespera, não murmura, não é, maldiz. Jesus, subversivamente, anuncia um tempo de graça. Entoa uma ação de graças a Deus, ao Pai. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos. A palavra aqui, pequeninos em grego, quer dizer os humildes, os pobres, aqueles que foram excluídos, aqueles que não têm lugar nessa sociedade. É esse o sentido de pequeninos aqui. Os pequeninos. Diante dos grandes, dos poderosos, dos doutores da lei, dos sacerdotes, né? Dos fariseus e seu zelo, que Mateus vai então condenar. A esses, Jesus diz, eu louvo, Pai, porque revelaste de seus pequeninos e ocultaste dos sábios, em sua arrogância, em sua prepotência, em sua autossuficiência. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui, né, essa relação íntima, né, de fidelidade, né, de filho, né, de relação filial do Jesus com o Pai. Né? E nessa relação amorosa, né, ele subverte a lógica e coloca e revela aos pequeninos, aos pobres, não é aos ricos, aos todos poderosos, né? Aos supremos. Não. Essa gente humilde, essa gente pobre, de mãos vazias, estendidas, querendo realmente acolher essa boa nova. E essa gente, aos pequeninos, que também são os apóstolos, que também, por, né, nossa filiação espiritual, nos ligamos a eles também, não é? Porque é comum dentro da igreja se falar em sucessão apostólica de bispos e bispas, não é? Dentro da igreja anglicana, bispas. Mas sempre se coloca a questão da sucessão apostólica e a gente perde a dimensão que essa sucessão apostólica também nos pertence. Todos nós somos enviados e enviadas ao anúncio da Boa Nova e co-herdeiros deste reino, e do qual aqui Jesus também nos fala aos apóstolos, às apóstolas, e também a nós, apóstolos e apóstolas. E ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e cansadas, sob o peso do vosso fardo, vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eis a boa nova.
Eis a centralidade dessa mensagem aos pequeninos. Diante dessa pandemia, diante, por vezes, desse pandemônio em que estamos, diante de tantos ataques, né, à condição humana, à cidadania, à democracia, tantas coisas que nos atravessam e nos deprimem, não é? Que a gente carrega esse fardo pesado de ser porta-voz da verdade, de anunciar essa boa nova para todo mundo. Eu estava acompanhando com a entrevista, né, da reverenda Ana, né, das igrejas metropolitanas. Quanto fardo foi colocado, não é, na sua vida, na sua experiência do Cristo. E é uma história tantas vezes lida. É uma história, infelizmente, comum. Homens e mulheres que, por conta da sua orientação sexual, não têm lugar. E carregam fardos pesadíssimos de culpa. E aí, essa mensagem de hoje do Evangelho é um refrigério. Vinde a mim, Jesus diz. Vinde a Ele. Vai. Vai. O vosso fardo, pesado, carregado, encontra no coração manso e humilde consolo. Humilde e manso de Cristo. Porque é, na essência, um coração que acolhe todo mundo, todas as pessoas, sem exceção. Porque se abre a essa diversidade, a essas possibilidades de se dizer gente, na pluralidade e na complexidade que se é. E a esta geração que, diante de um João Batista, que não bebia e não comia, disseram é doido, é louco, e disseram, diante do Jesus, que dança, que bebe, que come, diz o quê? Na linguagem de hoje. É um cachaceiro. Observem esse termo que me recordo agora. A quem é chamado, não é? Cachaceiro? A quem esse adjetivo é colocado? É a forma de agredir, é a forma, né, de a gente maldizer do outro, diante da incapacidade de ir de encontro, falar contra uma mensagem que é essencialmente vital, que é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E sendo assim uma mensagem vital, essa mensagem nos tranquiliza em tempos de pandemia, em tempos de morte, que a gente carrega tanta dor, não é? Tantas angústias diante das consciências lúcidas, diante da nossa preocupação, da nossa prévia ocupação com a nossa saúde. Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados. E quanta gente está cansada, quanto estamos cansados. Eu darei descanso. Tomai sobre o vosso jugo e aprendei de mim,
O que é? Desapego. A compreensão da essencialidade. A dimensão de ser contra esse sistema de acúmulo, de busca, de essa máquina voraz de destruir vida. Encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui, no paradoxal da expressão, a dimensão da suavidade e da leveza. E é dentro dessa dimensão que a gente se coloca. E coloca e deve colocar a nossa lucidez. A nossa indignação é santa. A nossa revolta é justa. Mas a gente precisa, diferente dos doutores da lei, dos saduceus, dos sacerdotes, né? Confiar na mensagem e ser acolhedores à mensagem crística, a mensagem da Boa Nova, a mensagem de um reino sem reis, um reino de justiça, paz e amor para todo mundo. Paz e bem para todo mundo. Basicamente é essa a centralidade. E por isso que tanto católicos romanos quanto episcopais anglicanos, o texto, né, é esse. Naqueles tempos, Jesus diz: eu te louvo, meu Pai, por ocultar essas coisas dos sábios, dos arrogantes, dos intolerantes, dos zelosos de leis e revelar isso ao povo humilde, pequenino, pobre. Né? E se estiver cansado, encontre em mim repouso, suavidade e mansidão. Porque não há fardo, não há peso, não há culpa, não há remorso, sentido de aquilo que nos destrói por dentro, né? Mas há um espaço de conversão, de nos tornarmos pessoas um pouquinho melhores. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Vamos fazer a nossa meditação hoje, é um pouquinho, né? 5 minutinhos só. Vamos fazer? Eu não sei fazer, reverendo. Vamos fazer juntos. Vamos manter a coluna ereta, a mente quieta, aquietar nossa mente, aquietar o nosso coração. Como é que a gente faz isso? Nos concentrando na respiração. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar na nossa respiração, lembrando de um mantra. Pode ser Maranata, que é a da meditação cristã, pode ser Amém, pode ser Amor, pode ser Jesus, você escolhe. Paz e bem, gente. Paz e bem. Que tenhamos um domingo abençoado,
cheio de paz, cheio de saúde, cheio de um renovo de vida em nossas vidas, diante da tribulação do tempo presente, nesses tempos, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja e proteja todo mundo. Que a gente tenha uma semana verdadeiramente abençoada também. E que durante a semana a gente possa rezar junto. 20 horas, 21 horas, 9 horas, a gente tem o ofício no final da noite aqui, no Paz e Bem. Todo mundo é convidada. Viu? A gente tem uma rotina de orações pelas famílias enlutadas, pelas pessoas que estão trabalhando, pelos médicos, médicas, o pessoal da saúde, né? A gente tem rezado, orado por nós, por todo mundo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus seja sempre conosco, agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, galerinha de Paz e Bem. Grande abraço. Abração cheio de carinho e amor para todo mundo. Tchau.